Olha aí, pessoal, a história da reforma ministerial do Lula, que é uma história velha, tá? Esse negócio tá circulando há muito tempo, mas agora parece que ganhou mais corpo, porque o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, tinha previsto que até o dia 21 de janeiro iria acontecer. Bem, tô gravando esse vídeo no dia 22 e não aconteceu nada, é claro, né? Senão a gente já saberia. Tá tudo mais ou menos do mesmo jeito que antes. Teve a troca da SECOM, beleza, mas foi muito mais uma coisa circunstancial. O Lula não aguentava mais levar bolada nas costas no sentido da comunicação, botou o Sidônio para tentar salvar a pátria. Não está dando muito certo. Mas o Rui Costa tinha falado no começo de janeiro que até o fim do mês o Lula iria fazer mudanças. Agora ele voltou um pouco atrás e disse o seguinte, que o Lula vai começar conversas ainda e que qualquer coisa neste momento não passa de especulação, né? Tá bom, já voltou bastante atrás. E na verdade, né, isso aqui é uma ideia assim, uma fala dele mais para tirar o corpo da história, porque na verdade o grande problema mesmo é a base de apoio do Lula, que não sei se é exatamente de apoio, os partidos do Centrão que formam ali de alguma maneira um apoio bastante capenga que o governo Lula ainda tem no Congresso Nacional, que são, né, aliás, principalmente PP, PSD e União Brasil, dentre outros, mas estes são os que estão supostamente travando a reforma ministerial do Lula, reforma que não anda por causa dessa necessidade de atender a muitas bocas, alimentar muitas bocas com pastas, com estatais, enfim. É muita gente para pouco cargo disponível. E isso porque o Lula tem 40 ministérios para alocar todo mundo de interesse. Vamos conversar sobre isso, ver quais são as perspectivas, quem que está pressionando mais e como o Lula, né, tratado como um grande gênio da articulação da política, está vendo o seu governo ser fatiado pela base supostamente de apoio ao seu governo. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, o Rui Costa falou que nesse momento não tem nenhum nome cotado para entrar ou sair do governo Lula. Mentira, já está circulando uma listinha de quem que deve rodar nessa reforma ministerial, e eu já fiz um vídeo aqui no canal a esse respeito, inclusive, né? Então, o Lula já procurou dirigentes partidários, aliás, não procurou ainda dirigentes partidários, mas já autorizou o Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, para começar essas conversas. E na verdade o Padilha pode ser um dos que vai rodar nesse sentido aí, né? Também aqui o Hugo Mota, né, que tá cotado para ser presidente da Câmara, é o responsável pela articulação política do governo Lula junto aos partidos ali no Congresso Nacional, né? E aí ele diz aqui, o Rui Costa, né, que se o presidente fizer a reforma ministerial, o foco vai ser em melhorias para o governo. Não será um foco a questão política e partidária e uma eventual disputa em 2026. Tá bom que não é isso, porque o Centrão tá pressionando o governo Lula, ele precisa do apoio dessa galera para tentar ter algum tipo de chance em 2026. Essa é a grande verdade. Aliás, se ele quiser aprovar o que quer que seja, ele precisa do Centrão e vai ter que entregar muito mais para eles, né? Até porque nós temos agora em 2025 o resultado prático do capital político acumulado por alguns partidos no ano passado, nas eleições municipais, dentre os quais PSD, que se tornou o maior partido em nível municipal do Brasil, em nível de prefeituras, de prefeitos eleitos, né? Então, o PSD está pressionando claramente o governo Lula nesse sentido aí, né? Então, certamente o Lula iria anunciar a reforma ministerial por agora, mas isso foi travado por pressão dos partidos do Centrão do Congresso Nacional. PT, ou, aliás, PP, União Brasil e PSD hoje têm 3 ministérios cada um desses partidos. Só eles detêm 9 ministérios. Então, estamos falando aí praticamente de um quarto do gabinete ministerial do Lula dedicado para esses 3 partidos. Só que eles querem
mais. O quanto mais eles querem, a gente não sabe, mas quais são as indicações aqui, né? Hoje o PSD comanda o Ministério da Agricultura com Carlos Fávaro, o Ministério da Pesca com André de Paula e o Ministério de Minas e Energia com Alexandre Silveira. Esse aqui é um ministério importante, sem dúvidas, né? Esse negócio de Ministério da Agricultura e da Pesca, isso já foi unificado antes. O Lula desmembrou só para colocar a gente da base de apoio dele para ter umas boquinhas, com certeza, né? Então, ao que tudo indica, o Kassab, né, que é o dono do PSD, quer, no mínimo, ministérios mais importantes. Então, talvez nem seja um aumento na quantidade de ministros do PSD no gabinete do Lula, mas sim ministros com orçamentos maiores. No caso, né, seria, por exemplo, trocar aqui o André de Paula, né, ou pelo menos o ministério dele, da Pesca, pelo Ministério do Turismo. Esse Ministério do Turismo, porém, hoje é ocupado por um cara do União Brasil, que é um partido que está pressionando também nesse sentido. Aí fica, de fato, difícil de organizar essa troca. O Ministério do Turismo tem um orçamento 3 vezes maior que o da Pesca, então tá claro o interesse do PSD nessa história. Só que o União Brasil também quer ter mais espaço. Hoje, além de comandar, né, o Ministério do Turismo, também comanda o Ministério das Comunicações com o Juscelino Filho, né? E também aqui, né, tem o controle do Ministério da Integração Regional, porque ele não é, o Valdez Góes não é do União Brasil, mas ele é um indicado pelo Davi Alcolumbre, né? Que é do União Brasil. Então, na prática, o partido controla esse ministério aí também, né? Então, o que pode ser feito em favor do União Brasil nesse sentido? Para tirar a pasta do turismo aqui, passar para o PSD do Gilberto Kassab, se for o caso, mas dar uma solução para esse embate com a União Brasil. No caso, pegar o Ministério da Ciência e Tecnologia e entregar para o partido. Quem que ocupa esse ministério hoje? PCdoB, que é o único ministério que ele tem dentro do governo Lula. Então, na verdade, né, esse que é um partido muito fiel ao Lula desde sempre, vai ficar sem nada, vai ficar de mãos vazias nessa história, ao que tudo indica. Ministério da Saúde também pode rodar aí, embora a probabilidade não seja tão grande assim. Quem quer isso aqui, quem está de olho nessa história, é o PP, que é do Arthur Lira, que, claro, né, tem muita coisa a cobrar do Lula, sem dúvidas, né? Só que o PP estaria disposto também a aceitar o Ministério da Agricultura. Só que o Ministério da Agricultura hoje, né, é ocupado pelo PSD. Aí volta o ciclo de problemas. Quem entraria nesse ministério aqui seria o próprio Arthur Lira, inclusive, né? Ou seja, a partir daí você cria mais um problema nessa história da dança de cadeiras no gabinete ministerial. Aí, a Secretaria de Relações Institucionais, que é do Padilha, hoje, né, pode ser aqui, inclusive, uma forma de reacomodar o PSD caso a agricultura passe, o Ministério da Agricultura passe para o Arthur Lira. Então, tirariam o Padilha dessa história e colocariam alguém do PSD no lugar dele para equilibrar um pouco as forças nesse sentido, né? Então, inclusive, o Lula já deixou claro que só vai fazer mudanças aqui, né, na sua reforma ministerial, fazer ali uma dança nas cadeiras depois das eleições das mesas diretoras da Câmara e do Senado, coisas que vão acontecer agora no começo de fevereiro, dia 1º no Senado e dia 3 na Câmara. Obviamente para responder às demandas dos partidos a partir daí, da realocação das cadeiras maiores no Congresso Nacional, né? E é claro que há um problema aí, nesse sentido, com o próprio PT, né? O PT hoje detém vários ministérios também no governo Lula e, né, tanto o PT quanto outros partidos, o próprio PSDB, que pode, aliás, o PCdoB, né, quase a mesma coisa. Ambos os partidos aí podem sair prejudicados nessa dança das cadeiras. Eles são contra o governo aumentar a participação de partidos do Centrão na sua composição ministerial. E aqui nem está entrando o embate do PSB, né? Porque existe aqui, inclusive, né, conversas com alguns membros do PSB, no caso o João Campos, que é o prefeito de Recife, mas esse é o partido do Geraldo Alckmin, do vice-presidente da República, que detém hoje
não apenas o ministério que o Alckmin ocupa, que é o da indústria, desenvolvimento, um negócio assim, mas também o ministério da microempresa que foi criado sob medida para o Márcio França ocupar essa cadeira. Então veja que o Lula está completamente refém do Centrão nessa história. Cadê aquele papo do Lula que conseguia articular bem, né? Que é muito melhor que o Bolsonaro. Bolsonaro não articula nada. Bolsonaro não teve mensalão, não teve petrolão e fez um monte de coisas ainda assim. Agora tá claro para todo mundo que o Lula não sabe trabalhar, não sabe articular, não consegue aprovar nada se não for pagando bem os congressistas. E a moeda de troca hoje para ele é de fato ministérios. É fatiar o seu governo e entregar nas mãos de partidos que muitas vezes sequer votam temas importantes com o governo. Ou seja, na prática não tem apoio nenhum, mas o Lula não tem escolha, não tem alternativa. Se ele se isolar, se ele pegar os ministérios e entregar na mão dos sangue puros, PT, PSOL, PCdoB, ele tá lascado, não aprova mais nada no Congresso Nacional e vai chegar completamente enfraquecido em 2026. O grande mestre da articulação está refém, mais uma vez, do Centrão. Pois é, né? Vou deixar recomendado aqui o vídeo em que eu falo da dança das cadeiras que já estava sendo prevista no gabinete ministerial do Lula, para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.